Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário, bem como aqueles que ainda estão chegando, e queremos saudar aqueles que nos acompanham à distância através do rádio, através da internet. Como é bom contar com a participação de todos neste culto ao Senhor. Quero, neste momento inicial do culto, fazer algumas comunicações. Hoje pela manhã vivemos momentos muito felizes em nosso culto dominical, quando estivemos encerrando, participando do encerramento do Congresso Infantil, Congresso Infanto-Juvenil. Nossas crianças e juniores estiveram desde quinta-feira realizando um congresso, cujo tema era Operação OPA, Olhe e Partilhe com Alegria. E nós aprendemos hoje pela manhã um pouco mais daquilo que foi estudado por nossas crianças e juniores nesse final de semana. Foi um culto muito bonito, com uma participação expressiva das crianças participantes do congresso, inclusive os que perceberam na parte musical, nos instrumentos. As crianças que realizaram toda essa atividade e, naturalmente, uma participação expressiva dos pais, inclusive de pais que não são da igreja, mas que hoje pela manhã participaram conosco naquele momento de culto. Nossa palavra reiterada de gratidão e de parabéns à equipe que coordenou a realização deste 9º Congresso Infanto-Juvenil da Igreja Batista da Capunga. Agora à noite, nós teremos também um momento especial de gratidão a Deus pelo trabalho dos grupos familiares. Os irmãos devem ter visto na pastoral do boletim de hoje uma referência a esse trabalho. Temos um grupo significativo que nós apresentaremos mais adiante neste culto, que já está envolvido nesse trabalho. Eu queria, inclusive, pedir, eu sei que é chato separá-lo, mas eu queria que o pastor Apolônio estivesse conosco aqui na plataforma. Eu sei que ele está ali ao lado da professora Cássia, mas eu gostaria que ele estivesse conosco aqui na plataforma, e ele está ao lado deste grupo que tem sido coordenado por este casal, pastor Apolônio e professora Cássia, e dentro de alguns instantes faremos referência ao trabalho que tem sido realizado por esses irmãos junto aos grupos familiares em nossa igreja. Nós queremos também, nesse instante, fazer algumas comunicações, alguns avisos à igreja. Quero mencionar que, durante essa semana, prosseguem as atividades da igreja, inclusive com o nosso culto de oração na próxima quarta-feira. Temos tido a alegria de receber, nesse mês de julho, alguns missionários que atuam em frentes missionárias da Capunga. Tem sido uma inspiração poder ouvir os seus testemunhos, o trabalho que tem sido realizado, e nós louvamos a Deus pelo trabalho feito, inclusive coordenado nesse mês de julho pelo pastor Roberto Santos, dentro da nossa campanha de missões estaduais. Os irmãos devem ter visto na capa do boletim de hoje o tema de nossa campanha de missões estaduais. Desde o domingo passado, iremos até o 5º domingo deste mês, último domingo, enfatizando a campanha de missões estaduais. É um mês em que também levantamos nossa oferta em prol do trabalho missionário em nosso estado. E por falar em missões, no sábado receberemos a equipe que trabalhará em uma das operações transmissionárias do projeto Megatrans. Lembrando aos irmãos, o projeto Megatrans inclui a realização de operações missionárias em todos os estados do Brasil nesse mês de julho. Aqui em Pernambuco serão 8 operações e uma delas aqui na Capunga. No próximo domingo começará a operação Alcance Surdos. Estamos recebendo vários irmãos de outros estados do Brasil que virão e passar 15 dias conosco aqui, trabalhando na evangelização de surdos na cidade do Recife. E os membros da igreja são convocados a participar. Por favor, conversem com o pastor Benevando, informem-se a respeito, e no próximo domingo teremos então o início desta programação, deste projeto especial de evangelização. No próximo domingo, realizaremos a Assembleia Ordinária da Igreja e, entre outras coisas, pretendemos ouvir em profissão de fé os irmãos que desejam ser batizados. Haverá batismo no dia 22, à noite, e nós esperamos então que no próximo domingo, dia 15, possamos ouvir em profissão de fé os irmãos que desejam ser batizados. Por isso nós pedimos que entrem em contato com a professora Lenira para maiores instruções sobre esse procedimento, e esperamos um belo grupo de irmãos batizados no próximo dia 22.
Quero mais uma vez fazer referência aos irmãos que fizeram ontem uma viagem missionária a Tacaimbó, um belíssimo trabalho realizado ali naquela cidade, inclusive com o alcance de pessoas que estão no centro de recuperação, pessoas envolvidas com drogas que estão sendo recuperadas ali naquele centro de recuperação. Um belíssimo trabalho com inspirativos testemunhos de vidas que têm sido transformadas pelo poder do Evangelho. Nesse mês de julho acontece também o acampamento dos adolescentes e a inscrição deve ser feita. O acampamento acontecerá no último final de semana de julho e os adolescentes que não providenciaram sua inscrição, ou os pais de adolescentes, devem fazê-lo ainda hoje à noite para favorecer o planejamento desta atividade da igreja. O boletim faz referência a várias outras programações da igreja, algumas mais adiante, como o acampamento do Somos Um, também o encontro anual de casais, programações para as quais os irmãos devem estar se programando e, portanto, devem já realizar suas inscrições também. Então, está feito aí o aviso, também algumas outras informações sobre a igreja. Pedimos aos irmãos que não deixem de ler as informações contidas em nosso boletim. Feitas estas comunicações, esses lembretes quanto às atividades da igreja, eu queria agora identificar as pessoas que nos visitam nesta noite. Eu pediria, por gentileza, aos nossos visitantes que se colocassem de pé. Gostaríamos de vê-los, de identificá-los. Temos pessoas presentes ali atrás, aqui também à minha direita, um belo grupo com várias pessoas visitando. Permaneçam de pé por alguns instantes. Nós queremos que você receba o cumprimento de alguém da igreja que esteja próximo a você, queremos que você receba também um cartão de boas-vindas de nossa igreja, por isso pedimos que aguarde. Este cartão é uma recordação de nosso encontro e também desejamos, com esse cartão, que o nosso contato seja mantido. Por isso, junto ao cartão, há uma parte destacável, onde você pode colocar os dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Façam isso e nós teremos a maior alegria em manter contato com vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, poder sentar. E neste instante, em atitude de oração, nós nos prepararemos para cultuar ao Senhor. Só uma última informação que nos chegou: amanhã o coro masculino da igreja retoma seus ensaios, então, depois do belíssimo musical apresentado, o Filho Pródigo, agora é hora de retomar de suas atividades. Nosso irmão Saulo está conosco e convoca então o coro masculino de Israel para ensaio amanhã. Vamos então, em atitude de oração, nos preparar para esse culto ao Senhor.
Peço que a congregação se coloque de pé. O introito bíblico fica em Jeremias 32, 18b. Leamos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Por isso cantamos o Onipotente Rei, aqui presente C, número 6 do Inário para o Culto Cristão, na nossa chamada adoração. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, somos-te grato, nosso Deus, porque estamos na tua casa, porque o Brasil existe liberdade de te cultuar, e te pedimos ao nosso Deus que receba esse grande dia, essa grande festa do teu povo, que vai te cultuar. Te agradecemos por esses grupos familiares, que está tentando realizar os 2 maiores mandamentos ensinados por Jesus Cristo: amar a Deus e a seu próximo como a si mesmo. Recebe, portanto, esse culto, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Sora is
Anunciemos o Evangelho de Cristo que transforma vidas, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Esse é o tema e a divisa da campanha de missões estaduais, que acontece no mês de julho aqui em nosso estado. Devemos orar por esse motivo, para sermos parceiros de Deus em missões aqui no nosso estado. Devemos continuar orando pelo aquele projeto de missões nacionais, 100 dias de oração que impactarão o Brasil. Hoje é o dia de número 78 e dos motivos de oração é que nós devemos orar pelos estudantes evangélicos, os universitários crentes, que serão influenciados nas universidades, mas também poderão influenciar os demais colegas. Devemos orar por esses motivos, para que eles compartilhem a fé em Cristo para os seus colegas de curso, seus colegas de sala. Devemos continuar orando pela Mega Trans, que acontecerá em todo o estado, todo o país, o Brasil todo será alcançado pela palavra de Deus. Essa é a nossa esperança. Por isso nós estamos orando nesses 100 dias de oração para que tenhamos cerca de 100 mil voluntários em todo o país para testemunhar da fé que tem em Cristo Jesus, para pregar a Jesus Cristo, o Senhor. Mas nós devemos orar também por alguns irmãos nossos que estão carentes da intervenção de Deus em suas vidas, nas mais diferentes áreas. Por exemplo, na área de saúde temos o irmão Laécio. Ele é pai do diácono Levi Guedes, ele está no hospital e devemos orar por ele. Pelo irmão Benilton Carlos, ele faz parte, ele é corista do coro de Israel, ele está enfermo, com suspeita de hepatite, devemos orar por sua vida, pela sua saúde. Pela recuperação do irmão, da irmã Guiolanda, Ademar de Freitas, o pastor Luiz Carlos Loreto será submetido a uma cirurgia esta semana, devemos orar por ele. Irmão Luciano Bastos, esposo da irmã Leoneide, esteve na UTI esta semana, mas já está no apartamento, está apresentando melhoras. Ela agradece as orações e continuemos orando por ele. Devemos continuar orando pelo surdo Adriano José, ele está no hospital com uma doença, o estado de saúde dele é grave, mas devemos orar por ele, pela família. Por Dione Aquino, Alexandre Oliveira e sua mãe, devemos orar por essas pessoas que estão carentes da intervenção de Deus. Mas devemos orar também, no mês de julho nós temos orado, estávamos orando pelo Congresso da Criança, Infanto Juvenil, estamos orando pelo alcance surdo, pelo acampamento dos adolescentes. E em agosto teremos o CONEX, Congresso da Nossa Juventude. E para saber se você foi convocado, já saiu a convocação, temos aqui vários nomes que foram convocados, verifique se o seu nome está lá, porque esse congresso vai com vocação, certo? E as inscrições podem ser feitas também depois do culto, aqui atrás, no Edésio Guerra ou no Becão. São atividades da nossa igreja que precisam também das nossas orações. Oremos. Senhor, diante de Ti nós estamos com os corações agradecidos, outros apreensivos, angustiados. Tu conheces cada coração aqui presente, Pai, e aqueles que nos acompanham à distância. Tu sabes como se encontra. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu estejas respondendo a cada anseio de cada coração que está a falar contigo agora. Que eles estejam, Pai, sendo sustentados por Ti, dirigidos por Ti. Pelos irmãos nossos que estão enfermos, estão apreensivos quanto à sua saúde, quanto à sua recuperação. Toca em seus corações, acalma o Senhor, consola as suas famílias, para que também
possam testemunhar do teu amor. Nós pedimos, ó Pai, por cada batista de Pernambuco, esteja, Senhor, comprometido com a tua obra missionária. Fala aos seus corações, ó Pai, o que tu queres que façamos para o teu reino. Te pedimos, Senhor, pelas atividades que teremos na nossa igreja, que elas sejam, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, que elas sejam realizadas segundo a tua vontade. Cada pessoa que irá participar, Senhor, seja abençoada por ti. Tu possas, ó Pai, ainda falar aos nossos corações, através das músicas, das leituras e da tua palavra a ser explicada, apresentada neste culto. Fala-nos em nome de Jesus. Amém. Durante algum tempo nós desejamos, sonhamos, planejamos começar um trabalho em nossa igreja com pequenos grupos. Grupos que pudessem se reunir para o estudo da Palavra de Deus, para confraternização, para discipulado, para evangelismo. Grupos onde os participantes pudessem ter a oportunidade de compartilhar suas necessidades, seus anseios, grupos onde as pessoas pudessem orar umas pelas outras. E esse sonho foi sendo alimentado, nutrido durante algum tempo, até que o pastor Apolônio, a professora Cássia e Carol vieram para o Recife, e em nossas conversas nós entendemos que Deus tinha esse plano, esse projeto, de tê-los coordenando esse trabalho. Começamos então, um primeiro grupo de líderes se formou, e os grupos começaram a se reunir. Chegamos a 5 meses desde que esse trabalho começou. Na última quinta-feira, numa reunião muito bonita, na quadra do Colégio Americano Batista, nós pudemos ouvir alguns testemunhos de pessoas que estão tomando parte desses grupos, que estão participando desses grupos. Pessoas que estão experimentando um pouco do que é esta experiência. O lema que tem acompanhado esse trabalho desde o início, juntos somos melhores, tem se mostrado verdade a cada dia. E começamos como igreja a colher alguns frutos desse trabalho. Acima de tudo, as vidas que têm participado desse projeto já relacionam, já mencionam as bênçãos advindas desse projeto. O projeto continua, o novo grupo de líderes está sendo formado. No último domingo de agosto nós lançaremos uma nova etapa, e aí os irmãos terão a oportunidade para escolher outros grupos, aqueles que não estão integrados ainda, os grupos nos quais os irmãos poderão se integrar e dos quais poderão tomar parte. Mas eu queria, só para que os irmãos tenham uma noção, eu queria pedir a todos os irmãos que já fazem parte de algum grupo familiar que ficasse de pé nesse instante. Todos aqueles que já fazem parte de algum grupo familiar. Temos aqui, pronto. Permaneçam de pé um pouquinho. Se os irmãos que não estão, e temos vários na galeria também, aqui embaixo, permaneçam de pé um pouquinho. Estão aí alguns líderes dos grupos que já foram formados, alguns líderes em formação, um novo grupo turbo de formação de líderes está em andamento, está no meio do caminho. Estão aí irmãos que começaram a participar desses grupos. E se os irmãos pudessem perguntar a cada um deles a respeito dessa experiência, irmãos encontrarão duas coisas. Primeiro, uma experiência singular, e cada um tem uma experiência singular para contar e para compartilhar. Por outro lado, uma verdade única. Todos eles, sem exceção, têm demonstrado sua gratidão a Deus por essa experiência. Todos eles têm expresso sua alegria em participar dessa experiência. O que Deus tem feito em algumas vidas que têm compartilhado conosco
a experiência maravilhosa de participar desses grupos, tem valido a pena. Na quinta-feira, depois de ouvir alguns testemunhos, eu comentava com os irmãos que se apenas um testemunho daquele existisse, já teria valido a pena todo o projeto. Um só justificaria, mas não foi apenas um, são muitos. Histórias que esses irmãos poderão contar, poderão compartilhar, e que atestam que Deus tem abençoado esse projeto. Os irmãos podem se sentar. E eu quero, neste momento, deixar uma palavra de gratidão ao pastor Apolônio, à professora Cássia, Carol, que tomaram a frente desse projeto, que abraçaram essa ideia e que têm trabalhado para que esse sonho tenha se tornado realidade até aqui e nos projete vitórias muito maiores no futuro. Sei que aqueles que já estão fazendo parte dos grupos continuarão integrados, continuarão participando e, naturalmente, participarão de novos grupos, porque os grupos vão se multiplicar. E aí está o segredo do projeto. Os grupos se dividirão para que possam se multiplicar. Dividiremos os grupos para que a quantidade de grupos se multiplique. E assim como no processo de reprodução humana, reprodução celular, nós estaremos multiplicando a quantidade de grupos. E estamos felizes em visualizar o avanço desse trabalho. Os irmãos que ainda não estão tomando parte desse projeto, estejam atentos. Final de agosto, novos líderes formados, formaremos novos grupos. O irmão pode identificar algum grupo próximo à sua casa, onde pode tomar parte. Quer saber um pouco mais? Compartilhe com um desses irmãos, converse com eles. Nos pequenos grupos é possível falar de nossas necessidades, de nossos anseios, é possível estudar juntos a palavra de Deus, é possível crescer. Tem acontecido edificação, comunhão, conversão, reconciliação, integração, e tudo isso tem alegrado muito o nosso coração. Por isso, eu queria agora convidar toda a igreja a se colocar de pé. Eu vou pedir à irmã Cássia para vir aqui ao microfone. Eu quero que ela ore ao Senhor nesse instante, agradecendo a Deus esses 5 meses de experiência, esse primeiro momento dessa história que certamente continuará de forma vitoriosa, de forma triunfante, e peça ao Senhor que continue conduzindo esse trabalho, continue nos orientando, continue realizando a sua vontade, e através desse projeto, alcançando vidas, edificando vidas e fortalecendo a nossa igreja. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por este momento, obrigada pela existência da Tua igreja, Senhor, obrigada, Senhor, pela existência dos grupos familiares. Nós te pedimos Tua bênção, Senhor, sobre esse trabalho. Nós te pedimos, Senhor, a Tua orientação, para que possamos realmente pregar o Teu Evangelho, Senhor, possamos ter momentos de comunhão, momentos que nós precisamos ter nesses grupos pequenos, Senhor, para poder realmente levar o Teu Evangelho, Senhor, a tantas pessoas carentes que necessitam, Senhor. Te pedimos a Tua orientação sobre nossas vidas, te pedimos a orientação, Senhor, sobre os nossos líderes, auxiliares de líderes, Senhor, para que eles possam realizar o trabalho com compromisso, para que eles possam realizar esse trabalho, Senhor, com paixão, Senhor, para que possamos ter sucesso vindo de Ti, Senhor. Pedimos mais uma vez a Tua orientação, pedimos, Senhor, humildemente, e queremos assim Te agradecer por tantas bênçãos, por tantas vidas que têm sido abençoadas, Senhor, por tantas vidas que estão cada vez mais, Senhor, aos Teus pés. Nós Te agradecemos, Senhor, Te pedimos que possamos continuar esse trabalho, para que possamos continuar esse trabalho e possamos cada vez mais, Senhor, também levar outras pessoas da igreja a participar. Te agradecemos e Te pedimos tudo isso, Senhor, em nome do Teu Filho. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Convidamos os nossos queridos diáconos para nos ajudarem neste serviço. Queremos também dizer que
Nós reconhecemos que tudo que somos e que temos vem do Senhor, e por isso que nós devolvemos para o trabalho do Mestre uma pequena parte daquilo que recebemos, para também levar aqueles que ainda não conhecem a Jesus a graça do seu amor. No livro do Gênesis, capítulo 28, de 20 a 22, nós lemos desta forma a palavra de Deus, como está escrito: depois de derramar óleo no monumento, Jacó fez uma promessa a Deus. Disse ele: se Deus me guiar, me proteger e me der alimento e roupa nesta viagem, e se me deixar voltar em paz para a casa do meu pai, então escolherei o Senhor para ser o meu Deus. Este monumento será um lugar de culto, como casa de Deus. Jacó terminou a promessa dizendo: ó Senhor, eu devolverei a 10ª parte de tudo que me deres.
Salmo 89, primeiro versículo, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz assim: cantarei para sempre as provas do teu grande amor, ó Senhor. Anunciarei aos homens de todas as épocas a tua fidelidade. Convidamos o diácono Clóvis para agradecer a Deus os dízimos e ofertas e colocar diante dele. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esta oportunidade, ó Deus, que tu concedes aos teus servos de contribuir para a tua causa. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa congregação se coloca de pé. Leitura bíblica responsiva no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, 13 e versículo 15. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Amém. Queira sentar-se. Nós vamos louvar a Deus agora com o hino 310 do Inário para o Culto Cristão. Quem salva é só Jesus.
Inspirados por esse belo hino, certamente estamos prontos para voltar a nossa atenção para a palavra de Deus e ver aquilo que o Senhor tem a nos falar. O texto está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16. É um texto bastante conhecido, até mesmo pela importância histórica desse texto no ministério de Jesus e no seu projeto. Mateus capítulo 16, eu gostaria de ler a partir do versículo 13, onde encontramos a seguinte narrativa da parte do evangelista. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto, e essa não é a primeira vez que nos reportamos a ele, descreve um momento muito significativo do ministério de Jesus. Em certo sentido, um divisor de águas. O Jesus que se apresenta aos seus seguidores, fossem os seguidores mais próximos, fossem aqueles que acompanhavam a certa distância suas ações, e se apresenta de diferentes formas, especialmente através de suas palavras e de suas obras. É o Cristo que tem um projeto que sobreviverá à sua permanência sobre a terra. Este projeto é aqui lembrado no uso da expressão igreja. Eu edificarei a minha igreja. Seria a igreja a continuidade do projeto ministerial de Cristo. Este, porém, é o momento no qual Jesus Cristo define, declara e afirma o estabelecimento de sua igreja e também as bases sobre as quais esta igreja seria edificada, seria construída. Este é, portanto, um momento marcante do seu ministério, um momento histórico do seu ministério. Importante é entender, e sempre que faço menção e referência a esse texto, tenho que destacar esse detalhe, que algumas vezes ao longo da história esse texto foi mal interpretado e mal compreendido, porque houve quem não entendesse o curioso trocadilho feito por Jesus Cristo com algumas palavras aqui. Algumas vezes nas Escrituras encontramos uma interessante e inteligente troca, o jogo de palavras. O apóstolo Paulo faz isso com muita frequência. Jesus não faz tão frequentemente, mas por vezes ele faz isso, ele usa algumas palavras. E algumas vezes, como acontece em qualquer processo de tradução, a transição para um outro idioma meio que perde o sentido e o significado desse jogo de palavras. É o que Jesus faz aqui com duas palavras muito semelhantes, mas distintas em seu significado. A palavra Petros e a palavra Petra. A palavra Petros, de onde vem o nome próprio Pedro, é uma palavra que significa pequena pedra, seixo, cascalho, pedrinha. A palavra Petra seria melhor traduzida para a nossa língua como a palavra rocha. Petra é uma palavra usada para se referir a rocha, rochedo. Aquela palavra tão frequentemente mencionada no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, quando o salmista por diversas vezes fala do Senhor Deus como nossa rocha, a rocha de nossa salvação, a rocha que nos confere firmeza.
Lembra-se das palavras do salmista no Salmo 40, o Senhor nos tirou, ou o Senhor tirara o salmista de um charco de lodo, de um tremedal de lama, e colocou os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Jesus usa então essas duas palavras aqui, e uma delas ele usa justamente para aplicar a Pedro. Pedro, tu és como uma pequena pedra no meu projeto, mas existe uma rocha, e esta rocha é aquela sobre a qual edificarei a minha igreja. Pedro entende com perfeição isso, e vamos entender isso quando vamos à epístola de Pedro. O próprio Pedro escreve lá na sua segunda epístola, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 4, a respeito disso. Ali ele fala que existe uma pedra e existem pequenas pedras. E ele diz no versículo 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro aqui aponta para Jesus como essa pedra. Nos versículos seguintes ele vai falar que esta pedra é a pedra sobre a qual a sua igreja, a igreja de Cristo, seria construída. Ele diz, faz uma citação do Antigo Testamento ao dizer no versículo 6, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal, a pedra angular, e para alguns, pedra de tropeço e rocha de ofensa. E fala então daqueles que foram desobedientes a essa palavra. Pedro então fala e conclama a crer nessa pedra, a crer nessa rocha que é Jesus Cristo. No entanto, às vezes a má compreensão desse texto levou alguns a acreditarem que a igreja seria edificada sobre Pedro. Não é isso que Jesus disse. Pedro confirma aqui em sua própria epístola o entendimento correto. Jesus, aquele em quem devemos crer, este é a pedra angular, a pedra de esquina, a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Entendido, portanto, esse aspecto preliminar, o que mais nos interessa nesse texto é que, no diálogo travado por Jesus com seus discípulos, vamos descobrir algumas coisas muito importantes. Jesus se aproxima de seus discípulos e pergunta o que as pessoas dizem a seu respeito. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os apóstolos respondem compartilhando algumas informações que houveram recebido sobre o que as pessoas comentavam sobre Jesus, comparações que as pessoas faziam a respeito de Jesus Cristo. Depois Jesus se volta para eles e diz, e vós quem dizeis que eu sou? E nesse interessante diálogo, algumas coisas que merecem a nossa atenção. A primeira delas é a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Por que esse texto é tão importante? Por que esse momento da vida de Jesus é um divisor de águas? Porque, na verdade, o que nós descobrimos ao ler as Escrituras é que a identidade de Jesus, a apresentação de Jesus Cristo, é o foco, é o centro de toda a Escritura Sagrada. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para quem é Jesus. Se vamos às primeiras páginas da Bíblia, vamos encontrar a promessa de redenção, a promessa de vitória sobre a serpente, de vitória sobre o inimigo. E ali se faz referência àquele que viria da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. O livro do Gênesis prossegue, vamos perceber no próprio livro do Gênesis algumas imagens do Jesus que viria. Algumas coisas que tecnicamente são chamadas de tipos. Linguagem tipológica, imagens prévias do Cristo que viria. Querem lembrar de algumas? Está ainda nos primeiros capítulos de Gênesis a história de Noé. Naquela história, uma arca é usada como instrumento de salvação. E aqueles que recorrem à arca, que acreditam na mensagem de Noé, esses são salvos. Aqueles que se privam desse instrumento de salvação estão perdidos. Uma imagem do Salvador que um dia viria para resgatar a humanidade.
Prosseguimos e vamos encontrar Abraão desafiado a sacrificar o seu filho Isaque. E Abraão vai com Isaque ao Monte Moriá. Ali chega a erguer a sua mão com um cutelo para imolar o seu filho, conforme Deus lhe pedira. E então Deus impede que Abraão faça aquilo. E naquele instante, de alguma forma se cumpre o que Abraão, quase sem saber, profeticamente dissera, quando indagado por seu filho: onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Exatamente naquele momento em que Deus impede Abraão de imolar a seu filho Isaque, um cordeiro preso entre plantas, enganchado entre galhos, surge para substituir Isaque no seu sacrifício, uma imagem do Cordeiro de Deus que um dia viria para morrer em nosso lugar, como aquele cordeiro que morria em lugar de Isaque. A história prossegue. Poderíamos encontrar ainda no Gênesis algumas imagens semelhantes, mas vamos ao Êxodo. No livro do Êxodo vem a história da libertação do povo do Egito. No dia da saída do Egito, um animal é morto, o seu sangue é derramado, o sangue daquele animal é usado para marcar as portas das casas dos hebreus. Aquelas casas que seriam poupadas da visita do anjo da morte. Mais uma vez, o sangue do cordeiro é sinal de salvação. Mais uma vez encontramos uma imagem daquele que viria para ser morto e pelo seu sangue nos proporcionar libertação. E poderia prosseguir por tantas e tantas imagens ao longo de todo o Antigo Testamento, a cada livro do Antigo Testamento. O que nós percebemos é que as Escrituras apontam para a identidade daquele que viria. É assim que encontramos nos livros proféticos, seja nos momentos em que ele é transmitido e apresentado como luz para o mundo. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e aos que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Seja quando ele é apresentado como servo sofredor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Palavras proféticas, todas elas apontando para a identidade de Jesus Cristo. Prosseguimos ao longo de todo o Antigo Testamento. No último capítulo do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2, está lá a afirmação: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. Poderíamos gastar tempos aqui, rebuscando nas páginas do Antigo Testamento, dezenas de imagens, dezenas de sinais que apontam sempre numa mesma direção: o Filho de Deus. Jesus vem ao mundo, exatamente como prometido no Antigo Testamento. E ao longo do seu ministério há um foco, há uma missão, há uma tarefa principal: apresentar quem ele é. Basta ler as páginas do Evangelho segundo João e vamos encontrar Jesus se apresentando de diversas formas, diferentes maneiras, mas sempre se colocando como alguém que precisava ser conhecido. E Jesus busca do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, uma das mais fortes expressões encontradas a respeito de Deus, quando Moisés pergunta o nome de Deus e Deus diz: eu sou. Eu sou. Palavras repetidas no texto que lemos agora há pouco, de maneira responsiva, extraído do livro do profeta Isaías. Eu sou. E Jesus toma essa expressão. Em um momento ele chega a usá-la isoladamente e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Em muitos outros momentos Jesus complementa a frase e diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. E uma das mais conhecidas expressões, em João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser
por mim. Esta identidade de Jesus prossegue sendo apresentada nas Escrituras. É esta a mensagem do livro de Atos dos Apóstolos. É esta a mensagem encontrada nas epístolas paulinas, ou joaninas, ou petrinas, nos demais textos do Novo Testamento. É esta a imagem encontrada no livro do Apocalipse, que fala daquele que é digno de receber a glória, a honra e o louvor e a força, daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é apresentado pelo apóstolo Pedro como o único Salvador, porque nenhum outro nome há debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, aquele que é apresentado pelo apóstolo Paulo como o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A razão pela qual este diálogo travado por Jesus com seus discípulos é tão precioso é porque a essência desse diálogo é a essência das Escrituras. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É o centro da mensagem da palavra de Deus, é o centro da mensagem da Bíblia. Todos os livros da Bíblia apontam numa mesma direção. Todas as mensagens escriturísticas apontam numa mesma direção. Jesus, caminho, verdade e vida. Caminho, não apenas um caminho, o único caminho. Verdade, única verdade, verdade plena, verdade que liberta. Vida, vida abundante, para usar a expressão empregada por ele mesmo. Vida eterna, já que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas há um outro detalhe nesse texto, sobre o qual vale a pena refletir, que é a imagem que as pessoas têm de Jesus. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, o que as pessoas dizem a meu respeito? As respostas são curiosas e variadas. Chegam a mencionar que uns consideravam Jesus João Batista. Alguns estudiosos acreditam que o próprio Herodes achava, em seu pavor com o crime que houvera cometido, que João Batista havia ressuscitado. E que Jesus, na verdade, era o próprio João Batista que ressuscitara. Os que conheciam Jesus há mais tempo sabiam que Jesus era contemporâneo de João Batista. Viveram os dois juntos, se encontraram, se conheceram. Mas percebam que em meio a imagens místicas e equivocadas, as pessoas tinham diferentes conceitos sobre Jesus. Tem sido assim ao longo da história. Conquanto a palavra de Deus, clara, inequívoca e insistentemente apresente quem é Jesus, as pessoas desenvolvem diferentes conceitos sobre Jesus. Certamente você já ouviu alguém dizer que Jesus era um espírito iluminado. Lembro-me de um colega, quando cursava, na época chamava-se, segundo grau, né? Quando eu estudava o ensino médio, agora recentemente. Na época, conversava com um colega, e eu disse, o que você acha sobre Jesus? E ele respondeu com uma frase que eu jamais esqueci, Jesus era um cara legal. Conceitos os mais variados. Há um hino muito interessante cantado pelo grupo Vencedores por Cristo, antigo, que dizia, muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta, comunista ou mesmo hippie, já se disse até. A verdade é que as pessoas têm sim diferentes conceitos sobre Jesus. Lamentavelmente, conceitos equivocados. Infelizmente, a partir de conceitos equivocados, as pessoas se privam da oportunidade de conhecer o verdadeiro Jesus. As pessoas se privam da oportunidade de conhecer o Jesus apresentado nas Escrituras. O Jesus a respeito de quem o próprio Pai declara. O Jesus apresentado quando em seu batismo o Espírito Santo surge no céu em forma de pomba, e ouve-se uma voz dizendo,
Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O próprio Deus apresenta o seu filho. E lamentavelmente as pessoas ainda desenvolvem conceitos errôneos a respeito de Jesus. Conceitos incompletos, conceitos imperfeitos, conceitos imprecisos. Ainda aqueles que consideram Jesus um grande líder, um homem extraordinário, um exemplo de vida, um mestre sem igual. Conceitos belíssimos a respeito de Jesus, mas lamentavelmente incompletos. Lamentavelmente imprecisos, muito aquém daquilo que Jesus realmente é, muito aquém daquele que Jesus realmente é. Quando nos lembramos desse texto, nós percebemos que, ao suscitar aquela pergunta aos seus discípulos, Jesus queria levantar uma questão: o que as pessoas pensam a respeito de mim? Infelizmente, ao longo dos séculos, diferentes respostas poderiam ser dadas a esta pergunta. Diferentes conceitos têm sido apresentados sobre Jesus, lamentavelmente, conceitos que estão distantes de quem Jesus realmente é. Mas eu queria prosseguir, porque há um terceiro detalhe nesse texto que é o mais fascinante, é o mais interessante. Está na segunda pergunta dirigida por Jesus a seus discípulos. Ele perguntaram inicialmente: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E é curioso que naquele momento Jesus requer dos seus discípulos uma informação. Eles vão buscar em sua mente, em sua memória, aquilo que já tinham ouvido a respeito de Jesus, e de maneira absolutamente imparcial, sem envolvimento pessoal, compartilham o que tinham ouvido. Dizem isso, dizem aquilo. Não nos custa nada dizer o que alguém disse. Para usar uma expressão mais moderna, vendemos o peixe do preço que compramos. Eles simplesmente dizem para Jesus o que as pessoas costumavam dizer. Jesus faz então uma segunda pergunta, aparentemente semelhante, mas radicalmente diferente. E Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora, Jesus não quer mais uma informação. Jesus quer uma tomada de posição. Jesus não quer mais que eles busquem na memória algo que tinham ouvido. Jesus quer que eles busquem no coração uma atitude, uma postura, um reconhecimento. Jesus lhes pergunta o que ele significa para eles, o que ele representa para eles. E agora é natural que a pergunta não surja tão facilmente. É natural, inclusive, que nem todos respondam de imediato. Certamente um silêncio se segue àquela segunda pergunta de Jesus, até que um deles rompe o silêncio e corajosamente diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entende agora por que para Jesus aquele momento é tão especial? Entende por que Jesus diz: agora eu edificarei a minha igreja? É como se ele dissesse: finalmente, o objetivo do meu ministério ao transmitir esse conceito se concretiza. Agora é possível projetar o futuro da igreja. Agora é possível projetar o cristianismo, porque o conceito basilar, o conceito fundamental está estabelecido. Ao perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus espera dos seus discípulos uma tomada de posição, porque Jesus precisava ensinar, como tentara fazer ao longo do tempo anterior de ministério, que evangelho é mais que conceito, evangelho é mais que ideia, evangelho é mais que doutrina, evangelho é mais que dogma. Evangelho é relacionamento. Evangelho é tomada de posição. Evangelho é conexão. Jesus queria estabelecer com aqueles homens esse tipo de conexão. E vós, quem dizeis que eu sou? Poderia voltar às perguntas de Jesus e lhes dirigir
duas perguntas nesta noite. A primeira delas, o que as pessoas dizem sobre Jesus? E aí, sem muito esforço, você buscaria em sua mente algumas coisas que você tem ouvido, algumas coisas que você tem lido, algumas coisas que pessoas têm compartilhado com você. Os conceitos sobre Jesus são os mais variados. Mas eu posso também me dirigir a você nesta noite para, assim como Jesus Cristo fez, apresentar uma segunda pergunta. E na verdade o meu desejo é lhe perguntar nesta noite: quem é Jesus para você? O que Jesus significa para você? E eu o desafio a deixar de lado conceitos que não fazem parte de sua experiência, de sua vida, a deixar de lado conceitos terceirizados. Eu queria desafiá-lo a pensar no significado de Jesus para a sua vida. A Bíblia fala de Jesus como Salvador, como único Salvador, mas eu quero saber se Jesus é o seu Salvador. A Bíblia apresenta Jesus como caminho e como o único caminho, mas eu quero saber se Jesus é o caminho trilhado por você. A Bíblia apresenta Jesus como mediador, o único mediador, mas eu quero saber se Jesus tem sido o mediador escolhido por você para se relacionar com Deus. Jesus se apresenta como sendo caminho, verdade e vida. Mas eu quero lhe perguntar nessa noite se Jesus é esse caminho para você, essa verdade que liberta, e se você já tem conhecido pessoalmente a vida que há em Jesus e só em Jesus. Não sei se você conhece a história de dois homens que foram convidados, e de repente eles foram convidados a recitar o Salmo 23. Um deles, um artista, recitou o Salmo 23 de forma poética e de forma muito bonita. O outro recitou o Salmo de maneira muito simples, em sua simplicidade e quase ignorância. Mas recitou de forma tão tocante que as pessoas foram tomadas de um sentimento diferente ao ouvir aquele salmo recitado por aquele homem tão simples. Indagado sobre a diferença entre aquelas duas recitações do Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, alguém explicou: o artista, o poeta, demonstrou conhecer muito bem o Salmo do pastor. O outro, em sua simplicidade, demonstrou conhecer pessoalmente o pastor do Salmo. Há uma diferença muito grande entre conhecer informações a respeito de Jesus Cristo e conhecer pessoalmente a Jesus. E aí descobrimos que todas as informações reunidas nas Escrituras sobre Jesus não têm como alvo a nossa mente, tem como alvo o nosso coração. Não tem como alvo a formulação de conceitos, tem como alvo uma tomada de posição. Não tem como alvo nos tornar conhecedores, tem como alvo nos tornar companheiros de Jesus Cristo. Eu queria que todos curvassem a cabeça nesse instante. E eu quero perguntar se nesta noite há alguém ou há pessoas que ainda não conhecem a Jesus pessoalmente, mas que à luz das informações que têm recebido sobre Jesus, quer conhecê-lo. Não de ouvir falar, não pelas informações ou experiências de outros, mas conhecê-lo como seu Salvador, como seu companheiro, como seu amigo, permitindo que Jesus entre em sua vida, faça morada em seu coração.
Não lhe importa apenas saber o que as pessoas dizem sobre Jesus. Você quer neste momento tomar uma posição em relação a Ele e quer conhecê-lo pessoalmente. Se existe alguém que neste instante quer entregar a sua vida a Jesus, enquanto todos oram em silêncio, eu queria pedir a você que expressasse esse desejo, e expressasse esse desejo onde você está levantando sua mão. Eu gostaria de ver daqui, e ao ver sua mão erguida, eu vou entender que você está dizendo: eu quero conhecer a Jesus pessoalmente, eu quero tê-lo como meu Salvador, eu quero tê-lo como meu amigo, eu quero tê-lo como meu companheiro. Se você quer fazer isto agora, nesse instante, levante sua mão, onde você estiver, levante sua mão bem alto, para que eu possa ver daqui. Levante sua mão, aqui embaixo, na galeria. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Uma outra mão, outra pessoa, levante sua mão, onde você estiver, diga com esse gesto: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero expressar o meu desejo de conhecê-lo, eu quero muito mais do que ter informações sobre Jesus, eu quero conhecê-lo pessoalmente, tendo-o como meu amigo. Há mais alguém? Levante sua mão, onde você estiver, levante sua mão, corajosamente, levante sua mão. Aqui embaixo, na nave do santuário, há alguém que quer levantar a sua mão, onde você estiver sentado, eu gostaria de ver daqui. Levante sua mão. Há alguém? Há alguém? Na galeria, há alguém que nesse instante quer levantar a sua mão, dizendo com esse gesto: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero conhecê-lo como meu Salvador. Há alguém? Há alguém? Há alguém que nesse instante quer expressar esse desejo de coração, o desejo que está na sua alma, e quer dizer: eu não quero apenas ter um conceito sobre Jesus, eu quero tê-lo como meu Salvador pessoal. Há alguém? Há uma outra pessoa que nesse instante expressa esse desejo, erguendo sua mão? Há outra pessoa? Eu não quero insistir muito, mas eu queria que nós cantássemos a primeira estrofe deste hino, que fala da disposição para aceitar a Jesus exatamente como nós estamos. Tal qual estou, ó meu Senhor, aceito agora o teu favor, pois sou indigno pecador, ó Salvador, eu venho a ti. E enquanto nós cantamos, se você desejar vir a Jesus neste instante, se você desejar entregar a sua vida a Jesus, você também pode levantar a sua mão. Enquanto nós cantamos, eu vou esperar que esse gesto seja visível, porque eu quero orar pela sua vida, quero orar por você. Enquanto nós cantamos, portanto, eu vou aguardar que você, onde estiver, levante sua mão. Quer aceitar a Jesus nesse instante? Levante sua mão. Há mais alguém? Levante sua mão, onde você estiver. Tal qual estou, me aceitarás. É esta certeza que nós cantamos nesse instante. Jesus está pronto a aceitá-lo. Entregue sua vida a Jesus neste momento. Conheça-o pessoalmente como seu Salvador. Cristo quer purificar a sua vida, quer trazer salvação. Abra o seu coração para Jesus nesse instante. Antes de cantarmos a última estrofe, eu queria fazer um último convite. Se você nesse instante quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão onde você estiver, dizendo: eu quero conhecer a Jesus pessoalmente. Eu também quero tê-lo como meu Salvador pessoal.
Mas deixe-me fazer uma segunda pergunta. É possível que você já conheça Jesus, mas você esteja distante dos caminhos do Senhor. Você tem andado distante dos caminhos do Senhor e você quer aproveitar esta oportunidade para reafirmar o seu compromisso com Cristo, se reconciliar com Cristo. Há alguém que precisa dar este passo agora? Levante sua mão também. Há alguém nesse momento que quer se reconciliar com Cristo, quer voltar a seguir os caminhos do Senhor, tem andado distante? Há alguém nessa situação que precisa dar este passo agora? Há alguém? Nós vamos cantar a última estrofe. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Eu queria muito que essa jovem que levantou a sua mão viesse até aqui. Pode vir acompanhada também. Gostaria que orássemos juntos aqui. Se você quiser se juntar a ela, também faça isso. Deixe seu lugar, venha até aqui à frente. Diga com esse gesto corajoso, tome posição como Pedro fez: eu creio em Cristo, eu quero tê-lo como meu Salvador. Pode vir, enquanto cantamos a última estrofe, vamos esperar por você. Enquanto cantamos, esperamos por você. Pode vir. Tal qual estou Vamos orar. Pai querido, como é bom, Senhor, encontrar na Tua Palavra o Teu Filho Jesus Cristo. Mas, Senhor, muito melhor do que saber verdades a respeito de Cristo é conhecê-lo pessoalmente. Como é bom ter Jesus em nosso coração. Como é bom ter com Ele a certeza da salvação, a certeza da companhia sempre presente, a certeza da vida eterna. Ó Pai, muito obrigado pela clareza da Tua Palavra ao falar aos nossos corações. E agora eu Te agradeço esta vida, Senhor, que neste instante abre seu coração para Jesus. Ó Pai, que este nome seja escrito no Teu livro, que esta salvação seja selada com o Teu Santo Espírito, que esta caminhada, Senhor, não apenas dela, mas deste casal, uma vez que ele também recentemente tem reassumido o seu compromisso contigo, que esta caminhada deles possa ser marcada pela Tua presença e pela Tua direção. Abençoa estas vidas, Senhor. Abençoa também, Senhor, as vidas de tantos outros quantos precisam dar esse passo em direção a Cristo e talvez nesse momento estejam tocados, incomodados pela Tua Palavra. Ó Pai, que estas vidas se abram para experimentar Jesus como Salvador. Que esse seja um momento de salvação também de outras vidas. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós podemos se assentar. Deus te abençoe. E com ela. Eu queria ainda dizer que você que talvez tenha sentido no seu coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus, mas tenha tido dificuldade para fazê-lo publicamente, eu sei que não é fácil. No banco em frente a você há um cartão onde está escrito Minha Decisão. Você pode marcar esse cartão, colocar os seus dados pessoais, entregar aos pastores depois do culto. Nós queremos orar pela sua vida, queremos orar por você e caminhar com você. Ou se você nos acompanha à distância através do rádio, através da internet, e sente no seu coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus, faça-o. Entre em contato conosco. Nós queremos acompanhá-lo também em sua caminhada com Cristo, queremos ter a alegria de orar por você
e está ao seu lado neste momento. Meus irmãos, estamos chegando ao final deste culto. E nós queremos mais uma vez agradecer a todos aqueles que dele participaram. Mas eu queria fazer algo diferente para nós terminarmos hoje. Eu queria pedir a todos os irmãos que estão envolvidos nos grupos familiares que viessem aqui à frente. Eu gostaria de tê-los aqui à frente, até porque eu gostaria que a gente tivesse uma fotografia deste grupo. Eu sei que há vários que não estão aqui hoje à noite. Eu percebi a falta de alguns irmãos que têm participado dos grupos familiares, mas que não estão aqui hoje à noite por alguma razão. Mas nós temos aí um grupo expressivo de irmãos que estão aqui, inclusive que estão na galeria. Eu peço que desçam, venham, formem aqui este grande grupo, e nós teremos um momento final deste culto com a presença de vocês aqui, e como uma forma também de dizer à igreja de como tem sido precioso este tempo, estes momentos dedicados ao estudo bíblico em grupos, como tem sido preciosos momentos de comunhão, de fraternidade, também momentos para compartilhar e momentos de edificação mútua. Tem sido maravilhosa esta experiência. A todos eu quero desejar uma semana ricamente abençoada por Deus, lembrando que, se for o seu desejo, amanhã às 7 horas da manhã estarei na sua casa, através do programa Logo de Manhã, Canal 4, TV Tribuna. E lembramos, inclusive, que estamos fazendo algumas encomendas para os que desejarem uma caneca do Logo de Manhã, para tomar o café da manhã e não esquecer o programa, certo? Ou para dar de presente para alguém. Mas nós teremos, então, programa a partir de amanhã às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, e eu não poderei vê-lo, mas você poderá ver e ouvir aquilo que nós desejamos transmitir como palavra de Deus. Eu quero convidar todos a se colocarem de pé mais uma vez. Nós teremos a bênção apostólica. Após a bênção, os irmãos poderão se assentar. Vou pedir que o grupo permaneça aqui para a fotografia final. Teremos o pós-lúdio com o grupo instrumental que tem abrilhantado o culto desta noite. Grupo todo da casa, em processo de formação, mas que está cada dia melhor. E depois da bênção e do pós-lúdio, os pastores iremos até a porta. Os irmãos então podem deixar esse santuário. Curvemos as nossas cabeças para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.